E agora, Deus do céu, o que fazer? O agente 049, de apenas 20 anos, do Descob, suspirou. Melhor chamar alguém para levar o corpo daqui antes que o resto da família chegue e veja. Seria um choque muito grande, disse o agente 086, um homem negro que parecia uma geladeira de tão forte e alto que era. 086 era o comandante do Descob, Departamento de Contenção Obscura, e tinha 43 anos. E o garoto? Ainda desmaiado. Eu vou ligar para a mãe dele. É melhor que um médico veja se ele ainda está bem. Bem, eu vou ter que dar a notícia de que o marido dela morreu e o seu filho assistiu. Naquela noite, uma mulher desesperada e seus 2 filhos choraram a morte misteriosa do seu pai de 41 anos. O corpo estava devorado. Ao que parece, houve um ataque de algum animal feroz. Porém, ninguém naquele bairro viu qualquer indício de uma fera grande o bastante para causar tamanho estrago na vítima. E na casa da vítima, um dos vizinhos ouviu os gritos desesperados de um garoto e um grande alvoroço acompanhado de gritos de dor. A mulher da vítima e seu outro filho estavam fora. O vizinho entrou na casa por uma janela aberta, encontrando o garoto desmaiado, o corpo do pai no chão do quarto. A criança, posteriormente, insistiu que o cachorro da família foi o responsável, um husky siberiano de porte grande. Nas áreas rurais ao redor da cidade em que o incidente ocorreu, animais da fazenda começaram a sumir sem explicações. Alguns corpos foram encontrados no meio da mata, ou jogados em rios, ou enterrados, ou pelo menos o que sobrou dos corpos, que claramente haviam sido devorados. O Descob logo começou a tomar precauções contra os ataques, e apesar de não haver uma noção clara de que tipo de animal foi responsável pelos sumiços, o agente 086 posteriormente interrogava Gabriel. Mas, amigo, é impossível esse cachorro fazer isso. Eu tenho um husky siberiano e ele é muito dócil. Mas eu vi, dizia Gabriel, filho da vítima. Ele cresceu e cresceu e começou a comer o meu pai. Gabriel começou a chorar enquanto falava. Ele ficou feio e grande e assustador. Eu sei, eu vi. Acredita em mim, por favor, porque ninguém acredita. Naquela ocasião, os homens do Descob com distintivos falsos diziam ser do FBI para manter o anonimato. Era um lobisomem, disse Gabriel ao agente 086. O quê? Eu me lembro que a minha avó contava uma história de um homem que virava cachorro, ou o contrário, eu não me lembro bem. Era um cruzamento de um homem com um lobo, um bicho feio que come gente. Tipo, um lobisomem? Perguntou o agente 049. Não. Lobisomem é homem com lobo. Esse é um cane, disse o agente 086. Cane? Você disse cane? O homem pactuado que pode assumir a forma perversa de um lobisomem ou outro animal qualquer? Perguntava o agente 049. Não, isso é impossível. Canes são apenas lendas contadas pela corporação para nos manter preparados para o pior das situações. Shhh! Calado! O Gabriel está ouvindo. Pare de falar sobre isso, disse o agente 086 em espanhol para o Gabriel não entender. Os 2 agentes do Descob investigaram o caso e vasculharam a casa do Gabriel, mas nem o cão foi encontrado. E depois, os agentes liberou passagem para a polícia terminar com as investigações. Semanas se passaram e certa vez, Gabriel voltava da escola com seu amigo Lucas, e ao chegar em uma rua deserta, Lucas, ele viu seu amigo congelar. O seu rosto empalideceu enquanto olhava para alguma coisa. O que foi, Gabriel? Eu vi o meu cachorro virar aquela esquina agora. O Lucas não soube o que dizer. Sabia que o cão de Gabriel havia sumido após a morte do pai dele e que Gabriel culpava o animal por isso. Calma, Gabriel, é melhor a gente... Antes que Lucas pudesse concluir o que ia dizer, o seu amigo já corria em direção à rua que vira o cachorro entrar. Imediatamente, Lucas correu atrás do amigo e ao virarem a esquina, porém,
Os dois garotos se esbarraram em alguém, olharam para cima e viram um velho alto, feio e de cara fechada. Era o velho Marcos, um mendigo cachaceiro que dormia nas praças. Crianças desastradas, não olham por onde andam. Dê um fora daqui! Desculpe, senhor Marcos, é que estamos atrás do meu cachorro que correu para cá, disse Gabriel. O velho olhou um instante em silêncio para os garotos e deu uma rápida olhada para trás. Esqueçam esse animal, não é o que vocês estão procurando. Sou eu que estou atrás dele. Agora, fora daqui! Alguns meses se passaram e alguns incidentes de animais e pessoas desaparecidas ainda se fizeram notar no correr do tempo. E certa noite, Gabriel estudava sozinho na sala de sua casa. A sua mãe e o seu irmão estavam fora. E no silêncio da noite, um uivo chamou a sua atenção. Vinha da janela. Alguém o observava de fora. Ele pôde ver através do vidro. Estava em pé sobre as patas de trás e as da frente apoiadas na janela. Parecia um olhar inocente, mas que dizia muita coisa. Eu voltei. Por exemplo, Gabriel congelou de susto e por um instante ele não conseguiu se mexer. Ele viu o cachorro assumir a forma humanoide e sair da janela. Percebeu que andava em direção à porta. Gabriel levantou-se e correu para a cozinha. Ele ouviu a porta da casa se abrir e ouviu passos na direção da cozinha. A criatura já vinha em sua direção e o medo começou a voltar, ainda mais quando percebeu que os passos eram mais pesados que o de um cachorro e porque pareciam passos bípedes. Pelo corredor, ele viu entrando na cozinha a materialização de um monstro grande, peludo com cara de cachorro deformado, um enorme focinho com dentes pontiagudos e um olhar que pronunciava a morte. Uma lenda antiga relata a existência de uma raça meio humana e meio demônio. O Cane do Inferno, como é chamado, é uma criatura quase humanoide, um lobisomem deformado com feições que indicam sofrimentos e desejo de matar. O Cane da cidade, ele entra nas casas escondido, devora o cão de estimação ou alguém da família e assume a sua forma. Convive com a família pacientemente até que, quando vê a oportunidade, ele devora um dos membros da família e, se possível, ele permanece no lar até devorar os demais. Mas como o Descobre estava no rastro do bicho, esse Cane fugiu e procurou outra casa. A criatura atirou-se sobre Gabriel. O jovem gritou, lembrando-se da morte do pai. O Cane do Inferno começou a arranhar os braços do garoto caído no chão e a lamber o seu rosto, preparando-se para a sua refeição. A criatura finalmente apertou seus dentes no braço direito de sua vítima e o arrancou. Gabriel sentiu a maior dor de sua vida e já quase desmaiava, e se desmaiasse ele não acordaria. Até que o Cane largou seu braço e Gabriel pôde ver, já quase perdendo a consciência. O Cane assumiu uma expressão de horror e algo maior ainda transpassar as suas garras pelo abdômen do monstro. Algo parecido com ele. Parecia com um lobisomem, porém todo branco. Era um lobisomem albino. A criatura albina arrastou o Cane pela porta de trás da casa, enquanto Gabriel apenas chorava e gemia em dor e desespero. E ao ver a cara do seu salvador, que o olhou enquanto saía pela porta, Gabriel se lembrou de um velho que 5 meses atrás estava correndo atrás do seu cachorro em uma rua deserta. Do gênero lupino, o lobisomem albino é uma raça extremamente rara, muito selvagem, mais forte e mais inteligente que o Cane. O seu inimigo natural é o lobisomem, e o lobisomem albino instintivamente ataca e mata o seu parente inferior. Dias depois, Gabriel acordou em um hospital. Ele viu a sua mãe, o seu irmão e o seu amigo Lucas. Ele foi encontrado por alguns agentes do Descobre, que foram solicitados como reforços pelos agentes 086 e 049. Mas quando um batalhão de homens armados do Descobre chegou ao local, os 2 agentes já estavam mortos e devorados ao redor da casa de Gabriel. Eles encontraram o Gabriel caído na cozinha sem o braço direito. O Descobre
Departamento Secreto de Contenção Obscura encontrou o Cane destroçado, mas nunca localizaram o lobisomem albino. Olá a todos do canal Elite Oculta. O meu nome é José Felipe Mendes, eu tenho 53 anos, moro em Diamantina, Minas Gerais, e este fato que contarei aqui é um caso que aconteceu comigo e alguns amigos quando éramos adolescentes. Observo que a história que eu vou contar é verídica. Tudo aconteceu na década de 80, conforme será relatado. O ano era 1982. Eu tinha 13 anos e nessa época a minha família costumava passar as férias de julho na casa dos meus avós que moravam em Piedade do Rio Grande, que é uma cidadezinha minúscula no sul do estado de Minas Gerais. Os meus avós tinham uma bela fazenda nesse local, onde nós nos divertíamos muito quando íamos para lá, pois existiam muitas matas para serem exploradas, lagos, cachoeiras e muita diversão. Geralmente, quando íamos para lá, também iam outros tios, com o meu primo André. Eu gostava muito, pois tínhamos a mesma idade e nos dávamos muito bem. Na época, Piedade do Rio Grande era cercada por lendas que contavam os mais velhos, especialmente em épocas de lua cheia, dia de finados ou quaresma. O meu primo André, os nossos amigos Paulo, Ricardo e eu gostávamos muito dessas histórias contadas pelos mais velhos da região. Paulo e o Ricardo tinham 14 anos e o meu primo André e eu tínhamos 13. Nos anos 80, naquela cidade, percorria a lenda do lobisomem, pois um morador antigo do nosso bairro, que se chamava Estevão, ele nos contou que há cerca de 20 anos, em uma noite de lua cheia, ele ouviu os cães latirem pela madrugada. Era mais de meia-noite, e os cães latiam em direção a um cercado com uma casinha de barro ao centro, que ficava a poucos metros da casa de Estevão, que na época a rua era de terra batida e os postes de madeira com luzes que mal iluminavam a rua. Estevão se levantou e foi até a janela ver que alvoroço doido era aquele. Ele abriu um pouco a janela de madeira da sua casa e ficou observando. Então, ele viu os cães avançarem em algo que ele, a princípio, julgou ser um jumento. Mas quando reparou melhor, ele viu que aquilo não era coisa desse mundo, pois aquela coisa que ele achava ser um jumento se pôs de pé e começou a revidar ataques contra os cães. Estevão fechou a janela e ficou imóvel com o coração disparado, pensando o que seria aquilo. Uns 5 minutos depois, todo o alvoroço passou e Estevão, ele decidiu abrir um pouco a janela para ver o que tinha acontecido. E foi aí que ele se arrependeu de ter feito isso. Ele abriu uma greta, olhou e não viu nada. Abriu mais um pouco e também não viu nada. Então ele abriu a janela toda e viu que a rua estava deserta e nem sinal dos cães e nem da criatura. E foi aí que ele escutou um rosnado vindo debaixo da sua janela, e quando ele olhou para baixo, ele viu. Era uma criatura humanoide, peludo com pelos desgrenhados, cor de ferrugem, focinho grande como de um jumento, presas como de cães, orelhas grandes e caídas. As mãos eram cascos de cavalo e os pés eram humanos, braços longos que se arrastavam no chão. Era um lobisomem, bem diferente da descrição de lobisomens que eu vejo aqui no canal. A criatura se levantou, puxou Estevão para fora da janela
e começou a atacá-lo com mordidas e cabeçada. Estevão, então sabendo que o monstro era o seu vizinho, ele logo disse: Zé Maria, me deixe em paz, homem. Sou seu vizinho e nunca te fiz mal algum. Nessa hora, a criatura olha rapidamente para a lua cheia, dá um relincho e sai correndo, trotando para a mata. Diziam os mais velhos que se você falar o nome do lobisomem, ele logo vai embora. Estevão, ele sabia quem era a criatura e ele contou para um amigo. E daí, a notícia foi se espalhando, pois criações de fazendas e sítios eram atacadas em noites de lua cheia. Até que um dia, uma moça havia dado à luz, e na terceira semana que o menino nasceu, a criatura invadiu a casa da mulher e comeu o bebê. Naquela noite, o marido estava fora trabalhando, e a mulher, ela não sabe o que aconteceu realmente, e nem chegou a ver a criatura. Mas todos falavam que era esse lobisomem. Então, mesmo ela não tendo visto nada, pois ela relatou primeiro que desmaiou assim que viu um vulto se aproximar da casa, e querendo achar um culpado, ela aceitou os boatos como verdade, que o culpado foi o Zé Maria que virava lobisomem. Então, o Zé Geraldo, fazendeiro e pai de Estela, a qual teve o neto morto pelo suposto lobisomem, ele foi até a casa de Zé Maria com alguns homens e lhe arrancou a cabeça com um facão, pois dizia Zé Geraldo, avô da vítima, que ele entrou em uma luta corporal com Zé Maria e quase foi morto, ele e os seus 2 capatazes. E mesmo revidando com tiros, Zé Maria recuava, mas depois os atacavam, e quando ele começou a se transformar, em plena luz do dia, Zé Geraldo e os seus homens aproveitaram a ocasião e lhe arrancaram a cabeça com uma facãozada só. E só aí que conseguiram deter a fera, e Zé Maria sem a cabeça foi voltando à forma humana. Perguntei a Estevão se a polícia não fez nada, e ele disse que a polícia fez vista grossa, e mesmo não encontrando provas da história de Zé Geraldo ser verídica, até porque, segundo o médico, Zé Maria havia morrido no primeiro tiro efetuado contra ele, a polícia fez vista grossa ao caso, já que toda a população estava convencida que Zé Maria era o lobisomem. Essa foi a versão mais completa e autêntica que eu ouvi dessa história, pois o fato era famoso pela cidade, mas cada um tinha a sua própria versão. Então, como moleques travessos que éramos, o meu primo André, os nossos amigos Paulo, Ricardo e eu, entramos na casa onde supostamente morava Zé Maria. A casa já estava deteriorada pelo tempo, quase caindo aos pedaços. O mato alto tomava conta de tudo em volta, e tinha mato até dentro da casa. Então, em uma tarde, entramos lá e com muito medo deixamos um bilhete em cima de um sofá muito velho que estava na sala, e o bilhete dizia o seguinte: Zé Maria, sabemos o que fez com o inocente bebê e esperamos que pague para sempre no inferno. E então saímos correndo da propriedade. O mato era alto, mas da casa ao cercado não dava mais do que 20 metros. E quando corremos por dentro daquele mato, eu tive a impressão que me perdi e fiquei apavorado até escutar a voz do meu primo me chamar ao longe. Então eu segui a voz e logo saí pelo cercado para a rua. Ali estava o meu primo e o Paulo, e logo em seguida apareceu o Ricardo. Ele estava apavorado e dizia que se perdeu dentro do mato e ficou cerca de 10 minutos nos chamando, mas isso era impossível, porque não havia se passado nem 2 minutos desde que saímos do casebre.
mas ele insistia que sim. Ficou cerca de 10 minutos correndo e só via mato, e quando ele pulou bem alto para ver se via a saída, tudo que ele viu à sua frente era mato, como um milharal sem fim. Até que ele escutou o André me chamar, seguiu em direção à voz e achou a saída. Bem, só não duvidamos dele por 2 motivos. 1, ele estava apavorado, e 2, todos nós tivemos a mesma impressão de nos perder dentro daquele mato. A impressão de levar mais tempo que o normal para sair lá de dentro. Bem, fomos todos para casa e tentamos esquecer aquele dia. E mesmo eu, o meu primo e nossos amigos sempre gostávamos de mistérios e histórias sobrenatural de fantasmas e lendas em geral. Nós procuramos dar um tempo com o sobrenatural. Bem, naquela época não existia DVD, videogame e coisas modernas de hoje em dia. Então, uma de nossas diversões era jogar RPG de tabuleiro e também de assistir filmes de terror quando passavam na TV. Nos reuníamos na minha casa e sempre assistia nós 4, mesmo ficando morrendo de medo. Nas férias daquele ano, os meus pais e os meus tios, que eram pais do André, iam passar a Semana Santa na fazenda dos meus avós. Então, chamamos o Paulo e o Ricardo para ir conosco em busca de aventuras. Bem, eles toparam, e os pais deles também deixaram que eles fossem, pois nossas famílias eram amigas. A fazenda dos meus avós era meio afastada da cidade, bem no meio do mato. O lugar era montanhoso e quando chovia os trovões faziam um barulho muito grande, talvez devido às montanhas que existiam em volta. E também no inverno, a neblina era muito forte, formando um manto que não se permitia enxergar. E dependendo do dia, você não via nada a uns 3 metros de distância, de tão densa que era a neblina. O que chamava muito a nossa atenção quando íamos para lá eram as histórias e lendas da região que o meu avô contava para nós. Ele contava sobre estranhas criaturas que apareciam tarde da noite em uma determinada região próxima, principalmente quando tinha neblina. O meu avô contava que em noites com neblina densa, naquela região, pessoas relatavam que avistavam estranhas criaturas surgirem como vultos, saindo da neblina, fazendo um barulho estranho como trotar de cavalo e relincho, e perseguindo aqueles que estivessem próximos. E muitos relatavam ser uma criatura sem cabeça em cima de um cavalo, e outros relatavam não ser um cavalo, mas sim um homem sem cabeça, em cima de um cavalo grande e negro, e que no lugar da sua cabeça saíam labaredas de fogo. E devido a essas histórias, ninguém se arriscava a sair por ali à noite, principalmente quando havia neblina. Contamos para o vô o que nos relatou o seu Estevão e perguntamos a ele se ele sabia de algo a respeito. E o vô falou que sim, que era tudo verdade. Mas havia um porém. De fato, o Zé Maria era amaldiçoado e virava bicho. Porém, não foi ele que matou o bebê da moça. Foi a própria moça que o matou. Ela ficou sabendo que o seu marido dizia que ia trabalhar à noite e traía ela com outra mulher. Então, num surto psicótico, ela matou o filho e desmaiou em seguida. E quando as pessoas viram a cena e ela desmaiada, deduziram que ela foi atacada. Então, arrependida do que fez, ela chorava e mentiu falando que viu um vulto invadir a casa e desmaiou em seguida.
E isso foi o suficiente para as pessoas associarem o caso do bebê morto com o caso do lobisomem que atacava as criações de fazendeiros. Então a moça, para se livrar da culpa, ela disse que foi sim o lobisomem, porque o seu filho não era batizado e ele veio atrás dela. O pai da moça matou o Zé Maria, convencido que ele era o responsável pela morte do neto, e o marido da moça a deixou e foi morar com outra. Então, ela passou a ir para a igreja todos os dias e rezar em lamentação. O padre da paróquia a consolava em seus braços, tentando ajudá-la, mas o previsto aconteceu. Ele a beijou e ambos tiveram relações amorosas ali mesmo dentro da igreja. Foram amantes por vários meses, até que ela finalmente confessou ao padre tudo que havia feito, que havia matado o filho e culpado um inocente. Ela achou que o padre a absolveria do pecado e que se casaria com ela conforme ele havia prometido. Porém, o padre, chocado, ele a amaldiçoou, e como ele também havia pecado, ele largou a batina e informou o caso à polícia. E como meu avô era policial na época, ele soube de toda a verdade. A polícia foi atrás da moça, mas nunca a encontraram. Mas a partir desse dia, pessoas começaram a relatar uma mula que percorria noites de lua cheia, ou quaresma, e que soltava labaredas do seu pescoço, e os seus gritos eram angustiantes. Eram gritos de uma multidão de mulheres gritando ao mesmo tempo e se lamentando. Era a mula sem cabeça. Porém, outros que relatavam ver a mesma criatura diziam que não era somente a mula. Dizia que montando nela havia um homem sem cabeça, vestido todo de preto e com uma foice na mão. Não restou dúvidas para as pessoas da região que a mula sem cabeça era a moça e o homem que a montava era o seu Zé Maria. Ele fazia isso para puni-la pela sua morte, por caluniar contra um inocente que acabou pagando pelo pecado dela. O meu avô contava que ele mesmo já chegou a ver tal assombração. Era um homem trajado de preto, sem cabeça e com uma foice na mão. Porém, ele não cavalgava a tal mula sem cabeça, e sim um enorme cavalo negro assustador com os olhos vermelhos como fogo. A assombração saía da neblina e veio cavalgando na direção do meu avô com a foice levantada como se fosse decepá-lo. O meu avô, muito devoto, ele orou o Salmo 91 e a criatura sumiu da mesma forma que apareceu. O meu primo André, os meus amigos e eu ficamos ligados nessa história e mesmo morrendo de medo, estávamos a fim de investigar. Coisa de moleque, é claro. E perto da fazenda dos meus avós existia uma chácara com uma casinha, a qual estava abandonada há anos, e ela ficava bem ao lado de uma estradinha sem movimento, mas no alto, em sentido à montanha que tinha na região. Essa casinha deveria ser algum tipo de local para guardar ferramentas e outras coisas, pois não tinha aparência de moradia e estava bem velha. Ela tinha o que deveria ser o cômodo principal, com mais ou menos uns 12 por 12 metros, e um banheiro ao lado, e era só isso. Então, o meu primo André, os nossos amigos Paulo, Ricardo e eu começamos a bolar um plano. Nós estávamos planejando limpar essa casinha, consertar a porta e a janela e passar uma noite lá, pois ela era ao lado da estradinha sinistra. E como era inverno e sempre tinha neblina à noite e pela manhã, seria o local ideal para investigar a lenda das aparições que surgiam com a neblina. Pois segundo meu avô,
O nevoeiro começava num ponto bem próximo dali, pois foi onde o corpo do Zé Maria foi enterrado. Então, ele saía cavalgando em busca da sua cabeça, que ninguém nunca soube onde foi parar. Nessa casinha, nós poderíamos ficar trancados lá dentro e observar o que acontecia pela fresta da janela. Seria o nosso observatório. E também seria o máximo para nós. Que ideia! Conversamos com os nossos pais e os nossos avós, e eles não gostaram muito, mas acabaram deixando, pois não viram perigo por ficarmos dentro do quartinho, com porta e janela trancadas. Além do mais, estávamos em 4 pessoas. Então, mãos à obra. Passamos o outro dia limpando a casinha, e o meu avô ajudou a consertar a porta e a janela, e estava tudo perfeito. Instalamos uns lampiões dentro do quartinho e colocamos 3 lamparinas a querosene do meu avô penduradas do lado de fora, só para iluminar um pouco. Uma mais perto e outra mais longe, pois como não tinha energia elétrica, era um breu só. Chegamos no final da tardinha. Pegamos colchonetes, cobertores, travesseiros, lanternas e alguns jogos para passar o tempo e fomos para a casinha. E quando chegamos lá, já estava meio escuro e um frio danado. Entramos, acendemos os lampiões e naturalmente trancamos a porta, pois nem tinha começado e já estávamos com medo. E como não era tão tarde ainda, jogamos um pouco de Dungeons & Dragons, que era um jogo de RPG de tabuleiro, chamado Caverna do Dragão, e assim passamos o tempo. E quando chegou umas 23 horas, começamos a observar pela fresta da janela, e também de vez em quando dávamos uma abridinha na porta de leve para ver se tinha algo diferente lá fora. Não havia nada, além de uma neblina densa que não dava para enxergar nada. Dava para ver o brilho das lamparinas do lado de fora no meio da neblina, mas nem o mato a gente enxergava. Ficamos ali um bom tempo e nada. Achávamos que não tinha adiantado nada a nossa aventura, mas até que estava legal, pois Dungeons & Dragons era o máximo e passamos horas jogando. E quando era mais ou menos umas 23h50, ouvimos alguns barulhos do lado de fora, na direção da estradinha que passava raspando na casinha. Então ficamos de olho. Observamos onde podíamos, e o Paulo e o meu primo André até abriram um pouco a porta para ver melhor. E Ricardo e eu ficamos bravos e mandamos eles fechar, pois estávamos com medo de algo entrar naquele momento. E nessas horas a gente ficava imaginando de tudo. E prestando atenção, verificamos que um barulho de trotar vinha na direção da estradinha. E parecia algo trotando e raspando ou arrastando um ferro no chão. Não dava para entender direito, pois o vento uivava muito naquela noite. E naquele momento, vimos que o trotar foi se aproximando e algo passou perto da lamparina que ficou mais longe, pois foi como se algo tampasse momentaneamente a sua pequena luz. Nós 4 já estávamos tremendo de medo essa hora. Nos encolhemos em um canto e nos abraçamos. E passados alguns minutos, ouvimos os mesmos trotar, porém mais perto da casinha, como se estivesse se aproximando. Eu nem preciso dizer que estávamos travados essa hora. Então, eu fui dar mais uma olhada pela fresta da janela para ver se havia algo. A janela estava fechada e tinha uma fresta no alto, onde nós observávamos o lado de fora. E nesse momento, qual foi a minha surpresa, susto e terror, quando eu subi e fui olhar na fresta da janela e vi a silhueta de um cavalo e sua cara com 2 olhos vermelhos como fogo,
bufando e olhando de perto e diretamente na fresta, como se estivesse esperando alguém chegar ali para dar uma espiada. Era como se soubesse que estávamos lá e que estávamos observando o lado de fora, justamente daquela pequena fresta. E essa fresta da janela era meio escondida e não dava para saber se tinha alguém ali olhando. E quando eu vi aquilo, eu dei um grito e pulei caindo para trás. Os meninos perguntaram o que foi e eu contei o que havia visto. Eles ficaram apavorados. O Paulo e o Ricardo queriam ir embora. Diziam que eram cavaleiros sem cabeça. O meu primo tentou manter a calma, mas não adiantou muito. Nós não sabíamos o que fazer, e foi quando, para piorar, algo começou a dar coices na porta, tipo tentando arrombar. Escutávamos os relinchos e parecia que aquele cavalo se levantava e batia as patas dianteiras na porta, e foi o que deduzimos. E nisso, todos começamos a chorar, e eu também. Ficamos desesperados. Ainda bem que o meu avô tinha colocado uma tranca reforçada por dentro para travar a porta, e seja lá o que tinha lá fora, batia com tanta força na porta que saía até poeira da parede. Pensávamos que aquilo derrubaria a porta. Nós estávamos desesperados lá dentro e não havia para onde fugir. Mas se saíssemos pela janela, não sabíamos o que nos esperaria lá fora. Então, o que restou foi ficar ali e rezar. Aquelas batidas na porta duraram alguns minutos, e para piorar, parecia que alguém em cima do cavalo o açoitava, ora para correr em volta da casa e ora para parar. Mas logo tudo parou. Em seguida, tudo começou novamente na janela, mesmo ela sendo mais alta. Ficamos ali naquela cena de horror, chorando os quatro. E depois de algum tempo, as batidas pararam e escutamos o barulho de trotar, relincho e de arrastar algo de ferro no chão se afastando. E em seguida veio o silêncio. Ficamos ali aguardando, e depois de um tempo, eu, com muito medo, dei mais uma olhada pela fresta da janela, e graças a Deus não havia mais nada lá fora. Ficamos atentos para ver se aquilo voltaria, mas graças a Deus isso não aconteceu. Foi ficando mais tarde, e eu não sei que horas acabamos pegando no sono. E quando chegou de manhã, demos mais uma olhada, e devagarinho abrimos a porta, e saímos sorrateiros para observar, e não havia nada de anormal. Então, arrumamos as nossas coisas e saímos praticamente correndo de lá para voltar à fazenda dos meus avós. E chegando lá, contamos o que tinha acontecido, e todos ficaram espantados, meio que não acreditando. Então, os meus tios e o meu avô resolveram ir conosco lá na casinha para ver se achavam alguma marca ou pista do que poderia ter acontecido. E chegando lá, todos começaram a procurar algo estranho, e foi quando o meu avô observou perto da janela, onde havia barro, umas marcas de pisadas de cavalo, como se realmente algum cavalo tivesse pisado ali. Também na porta e na janela haviam marcas de que algo havia dado socos ou batidas. E quando todos viram aquelas pegadas, ficaram espantados e acabaram acreditando na gente. E mais um pouco afastado da casinha, eles encontraram um bilhete, e no bilhete dizia o seguinte: Zé Maria, sabemos o que fez com o inocente bebê. Esperamos que pague para sempre no inferno. Sim, era o mesmo bilhete que há meses atrás deixamos na casa abandonada daquele homem. Contamos tudo o que fizemos, e os meus tios
e o meu avô se espantaram e ficaram assustados, pois eles acreditavam na lenda do cavaleiro sem cabeça e da mula sem cabeça. E então eles nos passaram uma bronca por mexer com coisas do outro mundo. Bem, pena que não tiramos fotos para mostrar, pois naquela época não existia a facilidade de tirar fotos que tem nos dias de hoje. Bem, atualmente temos contatos uns com os outros pelo Facebook, pois moramos em cidades diferentes e às vezes conversamos pelo chat sobre o assunto e temos certeza do que eram aquelas coisas que surgiram à noite e que sabiam exatamente onde estávamos e onde estávamos observando, mas não sabemos se foi a neblina que trouxe o cavaleiro sem cabeça e nem o que ele queria com a gente. Mas é melhor nem saber, pois o preço poderia ter sido alto. Depois desse dia, nós nunca mais duvidamos das lendas, histórias e do sobrenatural, pois vivemos a nossa própria experiência e posso garantir para vocês que foi terrível. Boa noite. Boa noite, Fael. Eu me chamo Rafael também. Tenho 25 anos, moro em Campestre da Serra e hoje eu trago um relato que não se passou comigo, mas sim com meu avô. E acreditem, cada palavra que narrada me contada por ele é a mais pura verdade. Mas antes de contar o relato do meu avô, eu preciso que vocês do canal entendam como é a verdadeira mula sem cabeça, bem diferente das lorotas que muitos já ouviram. Bem, acredito que todos do canal já ouviram falar sobre a lenda da mula sem cabeça, uma jovem que tem relações profanas com um padre e é amaldiçoada a vagar galopando, transformada em mula e soltando labaredas de fogo pela cabeça. Uma história clássica que é passada de geração em geração, mas o que todos não sabem é que a verdadeira história é muito diferente. Em primeiro lugar, não é uma mula, e sim uma égua. Em segundo lugar, não precisa ser uma mulher que teve relações profanas com um padre, pois a maldição se aplica tanto para mulheres como para homens. No caso do homem, o amaldiçoado se torna um enorme cavalo negro que galopa pela noite, com as patas soltando faísca, e no lugar da sua cabeça saem labaredas de fogo. A diferença do cavalo sem cabeça para a égua sem cabeça é que o cavalo ele sempre corre perto de cemitérios, ou até mesmo dentro do mesmo, e ele aparece com frequência em noites de lua cheia, não que isso seja uma regra. O homem amaldiçoado, ele se torna um cavalo sem cabeça, geralmente são os filhos de relações entre mãe e filho, ou pai e filha. O amaldiçoado se transforma quando completa 18 anos. Ele tem consciência da sua transformação, então o seu objetivo é correr para a mata, e quando está transformado no cavalo sem cabeça, a criatura se sente tão perturbada que corre para os cemitérios, soltando relinchos e uivos estrondosos, fazendo muitos pensar que talvez seja o lobisomem. Muitas das vezes, o cavalo sem cabeça é galopado pelo Shadow People, o Homem das Sombras. Quem já viu o Homem das Sombras, falem aqui nos comentários. Ele é um homem mais escuro que a própria sombra e usa capa e chapéu negro. O cavalo sem cabeça, ele percorre pelo cemitério, pois o mesmo procura pela morte, mas nunca a encontrará. Já a égua sem cabeça é uma mulher que profana as leis divinas, pois na roça
Na ausência de muitos maridos, que às vezes ficam meses fora de casa, pois trabalham em outra cidade, e a mulher, ela satisfazia os seus desejos com cavalos. E por profanar a lei da natureza estabelecida por Deus, a mulher, ela passa a ouvir vozes e muitas vezes perder o controle do corpo, como se estivesse possuída. O seu único refúgio é confessar os seus pecados para algum padre. Porém, alguns padres, eles veem isso como um pecado contra o Espírito Santo de Deus e amaldiçoam a mulher. E daí vem a transformação, que ocorre geralmente na madrugada de quinta para sexta-feira, ou qualquer dia em época de quaresma. A mulher perde a consciência e um demônio chamado Moloque, ou Pazuzu, assume o controle da vítima. O primeiro ponto é que ele, no controle do corpo da mulher, por meios mágicos, ele tira a cabeça da vítima e a esconde em um lugar onde ninguém pode achar, pois a única forma de matar uma égua sem cabeça é encontrando a sua cabeça e primeiro lhe furando os olhos. Assim, a égua sem cabeça, ela não te encontrará para te impedir de matá-la, pois tudo que a cabeça vê, o corpo da égua também vê, mesmo estando a léguas de distância. E a última coisa que o demônio vai querer é o corpo do seu hospedeiro morto. E depois de lhe furar os olhos, deve golpear fatalmente a cabeça, e assim a égua sem cabeça morre. A maldição se rompe e o corpo da égua volta a ser o corpo da mulher, porém sem cabeça. A égua sem cabeça, ela não percorre cemitérios, pois o seu lugar preferido é correr pelas estradas desertas ou em volta de igrejas, procurando o padre que a amaldiçoou. A égua sem cabeça, ela emite vários gritos estrondosos, como se fosse uma multidão de mulheres gritando. Ela também é uma enorme égua de cor amarronzada, com labaredas de fogo vermelho que saem da sua cabeça. E já o cavalo sem cabeça, as suas labaredas de fogo são alaranjadas. Bem, agora depois de tudo explicado, vamos ao relato que se passou com meu avô há muitos anos, quando ele era moço e morava em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Na cidade de Criúva, distrito de Caxias do Sul, fica a Ponte do Corfe, que é uma ponte metálica com assoalho de madeira e pilares de pedra, inaugurada no ano de 1907 entre São Manuel e Criúva, no Rio Grande do Sul, e foi construída há muito tempo. E por gerações, a ponte desenvolveu uma reputação sinistra. Pessoas desapareciam ao cruzar a ponte e não havia nenhum vestígio deixado para trás. Eles simplesmente desapareciam. Normalmente, os desaparecimentos aconteciam à noite e apenas quando as pessoas viajavam sozinhos. E por isso, os pais diziam aos filhos para não brincar perto da ponte e certamente nunca atravessá-la sozinhos, mesmo durante o dia. O povo da época faziam o caminho mais longo rio abaixo, em vez de cruzar a ponte do Corfe sozinhos. Espalharam-se boatos de que foram fantasmas ou espíritos raivosos que causaram o desaparecimento das pessoas. Uma história dizia que a ponte era assombrada por uma jovem que se jogou de lá quando seu noivo fugiu com outra mulher. Então, esse espírito sequestra e mata pessoas porque está sempre sozinho e procurando um outro parceiro. Outra história é que os antigos espíritos da natureza tinham uma passagem entre o nosso mundo e o espiritual que ficava debaixo da ponte. E quando a ponte foi construída, ela selou o portal e prendeu os espíritos do nosso lado do portal.
e furiosamente eles arrastaram as vítimas para fora da ponte para nunca mais serem vistas. Todas essas histórias se espalharam, mas nunca houve nenhuma evidência concreta de que uma fosse verdadeira. O fato que se passou com meu avô, que se chama Ambrósio e na época tinha 21 anos, ocorreu quando ele e o seu irmão Tomás foram pescar no Rio das Antas, isso lá em meados dos anos 60. Certa noite, ele veio correndo para a cidade gritando e chorando. Ele correu para cima e para baixo na estrada principal, gritando e falando sobre a existência de uma criatura sob a ponte. A sua adrenalina estava tão alta que ele não conseguia parar de correr, e os vizinhos acordaram, e o mais forte entre eles pegou meu avô e o forçou a se acalmar. Eles tentaram acalmá-lo, imploraram que ele lhes contasse o que aconteceu e que criatura era essa sob a ponte. O meu avô levou horas para se acalmar, repetindo constantemente a mesma frase. É uma ponte de monstros e eles estão vindo. Então o delegado jogou meu avô na cela da delegacia até que ele se acalmasse. O que só ocorreu quando os raios do sol começaram a se espalhar no horizonte. O meu avô de repente desabou em sua cela, exausto e quase inconsciente. Os policiais lhes trouxeram água e perguntaram calmamente de novo. E embora não tivessem certeza se queriam saber a resposta, mas perguntaram o que estava sob a ponte. O meu avô engoliu a água e engasgou, recuperando o fôlego. Então ele começou. Na noite anterior, o meu avô e o seu irmão Thomas planejavam pescar tarde da noite. O rio sob a ponte fervilhava de peixes naquela época do ano, e era uma boa hora para sair e pescar, enquanto os outros pescadores dormiam. Eles juntaram os seus equipamentos de pesca e partiram. Eles saíram da cidade e seguiram pela estrada de terra que levava ao riacho. O meu avô a cavalo estava prestes a pegar a bifurcação da estrada que levava a outra ponte rio abaixo, quando seu irmão parou e disse: "Ninguém nunca pesca em Rio das Antas. Aposto que há muitas traíras lá. Devíamos tentar." Os seus olhos escuros olhando para o caminho em direção à ponte cinza que se erguia à frente deles. O meu avô bufou e respondeu: "E ser pego pela assombração, como o resto dessas pessoas? Não, obrigado. Eu quero é viver o suficiente para ver você arrumar uma namorada, Tomás." Tomás olhou para ele, então seus olhos voltaram para a ponte. "Você pode andar todo o caminho até lá, mas eu vou pescar aqui em cima." Com isso, Tomás jogou a sua vara de pescar por cima do ombro e seguiu rumo. E meu avô, deixado sozinho, vendo seu irmão seguir rumo. Então, o meu avô sentiu um arrepio subir por sua espinha, e ele rapidamente correu atrás do seu irmão, nervoso, examinando a floresta ao redor deles. E quando eles alcançaram a ponte, eles pararam. A floresta ao redor estava estranhamente quieta, além do murmúrio do riacho abaixo. Tomás respirou fundo e depois pisou dramaticamente na ponte. Paralisado de medo, o meu avô observou seu irmão e a floresta. Os seus olhos pularam de um lugar para o outro, em busca de fantasmas ou espíritos raivosos. Tomás escalou até o pico da ponte e colocou a sua caixa de equipamentos de pesca na parede de pedra. A água do riacho era negra e pouco convidativa. A tempestade da semana passada havia elevado o nível da água, e agora a água corria por baixo da pedra pálida.
O meu avô ficou na beira da ponte sem coragem suficiente para se juntar ao irmão. Ele ficou tremendo e pálido, e a sua vara de pesca sacudiu em seus braços trêmulos, enquanto ele observava Tomás. Tomás riu do seu irmão trêmulo, apenas para esconder o seu próprio medo. O meu avô estava profundamente apavorado, e os seus dedos tremiam muito enquanto tentava iscar o anzol. E depois de várias tentativas, ele finalmente colocou a minhoca balançando no anzol, e ele ficou atento à sua volta, levantando os braços para lançar a isca. Ele olhou uma última vez para o seu irmão, então lançou a linha na água escura abaixo. O chão tremeu violentamente quando uma grande mão cinza bateu na ponte ao lado de Tomás. O homem caiu para trás e gritou. O meu avô sentiu seus olhos se arregalarem e observou com horror. E outra grande mão agarrou a parede, e uma grande figura negra estava começando a se erguer entre eles. Tomás correu para longe da criatura que se revelava e se chocou contra a parede oposta. O rosto da criatura que olhava para os irmãos estava zangado e sombrio. Um grande olho redondo e vermelho se localizava no meio da cara da coisa, e a coisa, com um pequeno nariz, farejava o ar. A carranca era profunda e estável. Um rosnado baixo escapou, enquanto a criatura rosnava. Uma grande boca se revelava no meio da sua barriga, e os dentes eram pontudos e irregulares, muito parecidos com os dos lobos. E quando a fera estava erguida, elevava-se sobre a ponte. O seu peito era falho de pelos e tinha cicatrizes enormes. Uma grande gota de baba escorria do canto da boca da criatura e lentamente desceu pela barriga até as suas pernas. Meu avô sentiu as suas entranhas se soltarem e as suas pernas ficarem bambas. Tomás gritou de novo, mas foi interrompido pela mão da criatura que se lançou sobre ele, envolvendo Tomás e o apertou. O meu avô ouviu um barulho nauseante e sangue jorrou dos dedos da criatura. Ambos ficaram congelados. O sangue pingou e começou a formar uma poça na pedra, e em seguida, a criatura jogou o que sobrou de Tomás para dentro da sua enorme boca, que ficava no meio da sua barriga, e assim o mastigando e o engolindo. Muito lentamente, os olhos vermelhos da criatura foram de encontro ao meu avô, trêmulo à sua direita. E assim que os olhos do meu avô e os da criatura se encontraram, o meu avô correu, e assim que ele saiu da ponte, ele escutou o trotar de cavalo, como se muitos cavalos corressem pelo cascalho ali perto. No início ele escutava aqueles relinchos, mas os relinchos foram ficando agudos, até se transformarem em gritos de mulheres. Eram vários gritos ensurdecedores, e quando meu avô viu uma luz saindo da floresta, ele se ajoelhou ali mesmo e começou a rezar devido ao que presenciava ali. Era uma égua amarronzada, com labaredas de fogo vermelho em volta da sua cabeça, e vez ou outra, as chamas avermelhadas formavam um rosto feminino. Aquela coisa gritava, e eram gritos de mulheres. Então, a criatura passou pelo meu avô e começou a dar voltas em círculos em volta da criatura que já se encontrava fora da ponte, a uns 50 metros do meu avô. Então, a criatura que hoje conhecemos como uma pinguari deveria ter no mínimo de 3 a 4 metros de altura, e a mula sem cabeça tinha o tamanho normal de um cavalo. Mas de normal, aquilo não tinha nada. O mapinguari tentava pegar a mula, mas ela era muito rápida, a ponto de deixar faíscas para trás,
além de soltar fogo pela cabeça. A mula soltava faísca pelas patas enquanto corria. Enfim, a coisa conseguiu pegar a mula com as suas mãos imensas, mas quando aquilo aproximou a mula da sua enorme boca para devorá-la, as chamas da cabeça da mula se intensificaram, a ponto de queimar profundamente uma pinguari, e o mesmo arremessou a mula para longe, e desnorteado pelo fogo que lhe atingira em cheio, ele deu alguns passos para trás, desequilibrou e caiu morro abaixo de encontro com o rio, e assim ele foi levado pela correnteza. A mula foi arremessada por alguns metros, mas logo se levantou mancando. O meu avô recuperou as forças e correu para fora da cena de batalha. Mas enquanto ele corria, ele ouvia a mula falar uma coisa. A sua voz era profunda e suave, e o meu avô sentiu seu corpo vibrar com cada palavra. E ao repetir as palavras aos policiais, ele empalideceu profundamente e começou a chorar. Pois a criatura disse: Eu te amo, Ambrósio. Nesse momento, o meu avô olhou para trás enquanto corria, pois ele reconheceu aquela voz, mas tudo o que ele pôde ver foi a mula se embrenhando na mata, e de longe se ouvia os seus gritos. Os policiais não acreditaram em sua história, obviamente, e assim o liberaram, e após voltar para casa, o meu avô foi até o seu compadre que morava no caminho da sua casa. E o compadre lhe disse que a sua filha estava de cama e muito machucada, pois ela havia ido até a floresta na noite passada para recolher algumas ervas para fazer um chá, mas acabou caindo de um pequeno barranco e se machucou muito. A filha do compadre, que se chamava Carminha, era muito apaixonada pelo meu avô, porém o meu avô a dispensou quando soube que ela tinha um caso com um homem religioso, que mais tarde ele veio a se tornar padre. Essa história pode até parecer mentira, mas acreditem, o meu avô era um homem muito sério e jamais contaria mentiras para encobrir a morte do seu irmão, ainda mais dizendo que o seu irmão mais velho foi devorado por uma pinguari das matas. Bem, fazem 10 anos que o meu avô faleceu e eu dedico esse relato em sua homenagem. Boa noite.